Bom dia a todos, bem-vindo ao podcast Desvendando ao Poder de Dados. Meu nome é Luiz Fernando Nassif, estou à frente aqui da Take na área de seguros e tenho aqui o prazer de estar aqui para este podcast Paulo Meck, do mercado de seguros, um conhecedor em todas as áreas. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Por favor, deixar você aqui se apresentar um pouquinho, porque conhece muito do nosso negócio do mercado segurador. Obrigado, Nassif. Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho de seguros. A minha trajetória tem mais de 40 anos na área de seguros, sempre desenvolvendo produtos, área técnicas, processos de subscrição, sinistros, e sou um apaixonado por seguros. Vai ser um prazer aqui estar podendo desvendar a importância dos dados em todas as estratégias das seguradoras. Bom, então vamos lá, Paulo. Nosso objetivo aqui hoje, nós vamos mergulhar na análise de dados e modelos preditivos. Então, os dados para que você consiga reter os seus clientes, que você evite a perda do cliente em função de situações. E a inteligência artificial, como é que ela também poderá ajudar, não além do reter os clientes e ter novos clientes, para novamente tentar buscar aumentar o seu market share, né? Sem dúvida. Quando a gente fala de retenção, é uma grande preocupação das seguradoras, né? A gente começa com 100 clientes, no final da vigência dessa carteira, a gente vai acabar chegando com 85, 87 clientes. Então perdemos aí 13 clientes nas boas companhias. A inteligência artificial pode tentar linkar todas as informações existentes e não existentes para poder definir as razões por que esse cliente abandonou. A gente tem lá nos endossos de cancelamento, cancelou por falta de pagamento, mas falta de pagamento não é a causa raiz. A causa raiz pode ser que esse cliente em determinado momento ficou insatisfeito com o seguro por algum motivo e ele cancela. Pode ser porque no mercado competitivo o canal de distribuição fez uma oferta melhor para ele e ele acabou cancelando. Na renovação? Na renovação não, durante a vigência da pólice. Durante a vigência da pólice. Aqui a gente está falando do perder os clientes ao longo do meu contrato. Né? E isso é muito relevante. Né? Por exemplo, nas pesquisas de NPS, a gente pode cruzar a quantidade de clientes que foram embora com uma avaliação de NPS detratora. E aí fazer o que a gente chama de close feedback, onde a gente liga para esse cliente, olha, por que você ficou insatisfeito com a seguradora? E as respostas são assim incríveis. Às vezes não é nem com base no seguro. Eu precisava de um guincho, me deixaram 50 minutos à noite na Marginal de Pinheiros. Então, a gente consegue com estas informações tentar tabular alguma coisa para agir. Primeiro, ter um plano de ação para não deixar um cara às 10 da noite na Marginal de Pinheiros. Ficar parado. Segundo, buscar toda essa engenharia do NPS, que é muito rica para as seguradoras e não incomoda muitos clientes, que os clientes hoje já têm cultura de fazer respostas de NPS para todos os prestadores de serviços que eles se relacionam, né? E trazer isso para a gente cada vez mais perder menos clientes. É um ciclo, né? Então a gente vem da conquista do cliente com precificação, a qualidade do serviço, né? E aí a gente, né, continuando esse ciclo, a gente vai parar na operação e também na parte de análise de dados, que é verdade que como é que, né, com todas as informações, como é que nós evitamos que isto aconteça, né, de fraudes, que a gente sabe que o nosso mercado, isso é um índice grande. Como é que você vê, né, como é que podemos aí conciliar e linkar, né, a análise de dados, evitando essas fraudes e, né, hoje todo mundo, nós estamos falando aqui de análise de dados, mas esta área é uma área onde a IA também ela converge com o mercado, né? Como é que você
né, neste bolo aí, consegue dar essa visão aí com a sua experiência para gente? Quando a gente fala em fraude, elas existem, são relevantes e são ofensoras da rentabilidade das seguradoras que não têm uma política antifraude, né? O mais importante na gestão de fraudes é você separar aquele cliente ou segmento que está suspeito de fraudes daquele cliente que é um cliente que teve simplesmente um sinistro por uma eventualidade. Se eu não fizer essa separação completa e achar que todo mundo é culpado até prova em contrário, aí a gente vai lá na retenção. Ou ele não renova ou ele vai embora no meio da audiência. Então, o grande desafio é separar o joio do trigo. Quando a gente fala de maus clientes, a gente não está falando de mais de 7% de toda a carteira. Quando a gente vai na carteira renovada, a gente está falando de 1%. Né? Dos clientes novos é que a gente tem ali os oportunistas, os fraudadores e os criminosos. Então, a inteligência artificial pode me ajudar nessa história. Olha, eu tenho uma comunicação de sinistro de terceiros aqui num determinado CPF. A inteligência artificial varre todas as redes sociais e fala: opa, esse cara aí é parente de terceiro grau do segurado. Ela pode varrer dados, por exemplo, ele teve problemas judiciais, né, de informações públicas, onde a IA pode captar essa informação, trazer no meu modelo. E a grande coisa, isso tem que ser feito quase que instantaneamente, para eu não agir mal com os bons clientes. O bom cliente, tudo, a gente vai fazer um processo de regulação para liquidar esse sinistro em 3, 7 dias no máximo, que é o que tem de tolerância hoje no consumidor. Agora, aquele cara que é ruim, a gente tem que pegar muito firme. E aí sim dar o tratamento, né, para a pessoa que ela merece. Né? Ir até o fim com as investigações, tentar comprovar a fraude. Das fraudes suspeitas para as fraudes comprovadas, a gente está falando aí de 15%, 20%, que é muito difícil você comprovar uma fraude hoje. Mas se esses que você não conseguiu comprovar, né, esse fraudador percebe que você pesquisou demais a vida dele, tem muitas informações públicas disponíveis e que acabam, né, fechando o cerco em cima dele, esse cara não vai renovar com a seguradora, ele vai buscar uma seguradora que tem menos dados, menos informações. É que hoje, com, né, esse nosso modelo digital, o que acontece é que essa informação ela é muito mais, ela está disponível para que, em função utilizando, né, a TI, você possa buscar mais informações e ter a análise desse segurado ou do possível fraudador, né, para evitar este modelo no nosso mercado que hoje ainda ele exige, né, um excesso de trabalho perante ao mercado, e os dados estão aí para ajudar as seguradoras buscando evitar muitas coisas que esse nosso mercado continua fazendo e a gente não consegue melhorar este processo. E com a IA e até essa união de dados da pessoa, você consegue fazer tudo isso, correto? Sem dúvida, você melhora qualitativamente, né, a segregação dos bons e dos ruins. O que faz com que você consiga ter investimentos em gerar processos fluidos para os bons, que são a grande maioria, né, onde você melhora a sua qualidade, melhora o seu NPS, melhora a sua retenção, reduz o abandono dos clientes, né, em contrapartida, aqueles que têm, né, identificados um possível fraudador, a gente vai dar o tratamento correto, né, para esse tipo de público, para que eles não renovem, para que eles saiam do mercado e não atrapalhem, porque o fraudador hoje encarece o seguro. Muito, né? Muito. Então, se eu tivesse mas também a gente não vai sonhar que fraudadores não vão existir, porque vão existir. E tem oportunismo também, né? Quando você pega um veículo que a tabela FIP vale 30% a mais do que ele vai vender o carro na rua, a gente pode ter algum tipo de complicação por conta disso, porque a pessoa, se deixar o carro para ser roubado, ela ganha 30% a mais. 30% a mais. Né?
esses dados podem ajudar a identificar quem está tentando fazer esse tipo de coisa. E aí a ação é melhorar o processo de subscrição, né? Tentando atribuir um valor segurado para aquele veículo mais próximo do valor de reposição. Porque na verdade, né, nós falamos aí de todo este workflow desse nosso processo, desde a compra do seguro, operação, renovação, com todos esses dados, né, que hoje as seguradoras têm esses dados. Como é que você vê isto? Porque qual que é o objetivo? A gente quer aumentar esse market share, até porque o nosso market share de novos clientes ainda é pequeno em relação a, falando do automóvel, a nossa frota circulante e tudo mais. Como é que você acredita que essas informações e análises que as seguradoras têm de todos os seus clientes, ela consiga gerar novos produtos, consiga gerar um aumento em sentido de market share? Como é que você vê isso daí? Porque a gente, né, hoje, com as informações, a gente consegue fazer algoritmos para buscar, né, inovações e lançar melhorias para ter novos negócios. Como é que você analisa isso daí? Eu acho que a gente vai conseguir aumentar a penetração de contratação de seguros em relação à frota circulante à medida que o mercado, com base nas informações que podem estar disponíveis, estruturadas e não estruturadas, conseguir segmentar. Então hoje a gente pode ter um produto específico para quem tem muita preocupação com roubo, um produto específico para quem quer se proteger de danos que ela pode causar a terceiros, um frotista que tem 1.500 veículos, possivelmente ele tem uma própria oficina para reparar esses veículos e talvez ele não precise da cobertura de colisão. Então, o que a gente precisa é ter estas informações e fazendo testes de elasticidade para verificar o grau de contratação quando você oferece alguma coisa mais segmentada. Tá. Então, olha, eu vou fazer um seguro de frota para quem tem mais de 1.000 veículos, só com a cobertura de responsabilidade civil, perda total e roubo. Vamos pegar uma amostra aqui de 10.000 ofertas e vamos ver quantos convertem quando você trabalha com isso. E se é possível, com base nessa nova escala desse segmento, você trabalhar com menos gastos para ter menos preço. Através das suas informações, a sua área estratégica de negócio consegue criar estas oportunidades. Mais do que produtos, segmentar o cliente e fazer ofertas em tempo real, diferenciadas para cada cliente. A individualização da visão dos clientes é outro aspecto que as seguradoras estão buscando, né? Porque quando eu leio uma pólice e vejo ali o meu carro, a minha preocupação, a seguradora ganhou o jogo. É lógico que, né, aqui nós estamos fazendo, a gente está falando de dados, mas os dados auxiliam a IA. Então, a gente até é um oceano azul ainda nesse sentido, eu assim, vejo dessa forma e eu queria assim a sua opinião e como é que para o próximo, até o ano que vem, como é que você vê em relação a essas informações que as seguradoras têm, né? E com isso, quais as vertentes e quais as direções que ela pode tomar e trazer benefício não só para ela, mas para o nosso mercado. Hoje o que tem de mais desenvolvido de inteligência artificial na gestão de seguros é a preocupação que as seguradoras têm de gastar menos. A gente até diz assim, redução de custo. Vende mais quem gasta menos, porque tem menos preço. Então, nas regulações, por exemplo, de veículos, você capta foto. Se for possível, no momento do acidente, pelas câmeras públicas. Então, você já eliminou a fraude do cara estar inventando um dano no carro dele que não é por acidente. Então, isso já tem dados, né, big datas, onde tem espalhados pelo Brasil
milhares de câmeras para poder estar coletando a informação, para a gente poder, no momento do aviso de sinistro, saber, se o cara me disse que ele bateu na Avenida dos Bandeirantes, número 3000, tem uma câmera lá que viu o carro. E ele bateu mesmo, que ele né? Tá dizendo. Então, esse cara já não vou mais investigar, menos custo. Fora isso, a foto que ele me transmitiu do dano com a foto captada na câmera, fazem sentido? Fazem, ótimo. Com base nessa foto que ele me transmitiu, eu consigo dar um zoom para fazer uma regulação de dano em reais, com base naquelas peças que têm que ser trocadas, substituídas, reparadas, etc, etc. A resposta que a gente tem visto no mercado hoje é que sim. Sim. Primeiramente, a gente começou fazendo análises para pegar as pontas. Olha, um dano abaixo da franquia ou um dano que o carro já era. Eu vou ter que fazer uma indenização integral desse carro, que a gente chamava de perda total. Hoje é indenização integral. Então isso hoje a IA já dá a resposta. Para o cara que eu não vou atender e para a pessoa que é uma indenização integral. Aqui a gente já está falando de 8, 9%. Isso. Esse meio de campo, onde eu tenho que fazer uma avaliação de dano financeira, está um pouquinho mais difícil. Mas estão trabalhando e já tem alguns casos de sucesso que enchem de esperança todos os seguradores para poder reduzir o seu custo de regulação, que é hoje 6% do custo do seguro é custo de regulação. Então, se eu conseguir baixar isso pela metade com a IA, vou ter menos preço, o mercado vai crescer e vou conseguir atingir o objetivo que é aumentar o bolo de segurados para a gente estar prestando serviços. Fora isso, dentro do modelo de regulação, quando você já sabe que tem que trocar uma determinada peça, a IA pode contribuir para saber quem é que vai fornecer essa peça. Ela tem a biblioteca de todas as pessoas que fornecem essas peças. Então, em tempo real, ela pode fazer um leilão eletrônico sem nenhum humano. E dizer assim, olha, essa peça quem vai fornecer é o A, essa quem vai fornecer é o B, no que você soma todas as peças, você economizou 25%. Aí eu reduzi a sinistralidade, que é mais importante ainda do que o próprio gasto. Então, a gente tem aí um mundo muito grande para explorar na gestão de custos, e isso vem sendo priorizado pelas seguradoras, e tem um mundo um pouquinho mais difícil mesmo nos modelos de precificação e retenção de clientes. Que, na verdade, assim, eu acho que isso tem uma sinergia, que é dado, que a seguradora, os clientes, não só a seguradora aqui, mas qualquer cliente, tem os dados, e como é que ela faz para utilizar esses dados de forma a gerar mais lucratividade e benefícios para o seu negócio, e lógico, em função do seu negócio e dos clientes. Então, uma sinergia que com a IA hoje também isso auxilia e muito. E isso está assim, é a tendência não só do nosso mercado, do Brasil, mas mundial. Sem dúvida. A resposta é, eu consigo transformar dados não estruturados em uma informação inteligente para os meus objetivos, seja de aumento de penetração, melhor quantidade de vendas, análise em tempo real de fornecedores e uma série de outras coisas. À medida que eu vou conseguindo fazer sucesso disso e ter estas informações de uma maneira que eu consigo usar estrategicamente nesses objetivos, a IA vai mudar e vai transformar muito esse mercado futuramente. E é o que estamos aqui para fazer acontecer, essa é a nossa missão. Sem dúvida. Paulo, eu acho que muito obrigado. Você gostaria de vou deixar você aí o que você vê aí para esse final de ano em relação ao nosso mercado. Mais uma vez te agradecer a tudo isto, seu conhecimento, em poder enriquecer aqui para a gente também e para todos, a mudança que o mundo vem passando, mas por favor aí, deixar aí Bom, agradeço muito a oportunidade da Taking aí para eu estar falando sobre seguro, que eu sou apaixonado, gosto muito. Isso que a gente só falou, desculpa, só de automóvel. A gente focou um pouco mais no automóvel, mas o que tem de tipo de seguro é saúde, RE, mas são dados. As coisas são
parecidas, né? Quando se fala da dependência de você ter dados estruturados e não estruturados para poder usar estrategicamente, né? E agradecer muito, né? Então, se a gente for fazer aqui uma projeção desse ano, tá difícil de fazer sem considerar o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É verdade. A gente não tem avaliado ainda a extensão desses danos, mas calcula-se quantias assim importantes, estrondosas, que podem, né, abalar a solvência de algumas seguradoras, né? Mas me dá orgulho também, porque o que eu vejo de movimento das seguradoras no atendimento às vítimas, né, fazendo indenizações com uma velocidade muito grande, amparando os clientes naquilo que eles precisam, contratualmente e às vezes até extracontratualmente, é uma coisa que me deixa ainda mais apaixonado pelo segmento de seguros. Bom, Paulo, mais uma vez muito obrigado, agradeço a sua presença e eu vou preparar aqui para a gente fazer um recap disso mais para o final do ano, para a gente até, que eu acho que isso é muito importante, até em função de toda essa transformação que nós vamos passar. Mas mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui e muito obrigado a todos.